Na aula de hoje nós vamos falar sobre string. Basicamente nós vamos falar de o que é uma string, como se manipula uma string e como é que faz para colocar os caracteres dentro de uma string. E o que são esses caracteres? Basicamente apenas isso. Eu pretendia falar mais a respeito do assunto, só que a aula iria demorar demais. Então eu fiz um corte na aula, na verdade eu já até gravei, fiz um corte na aula de mais de 50 minutos em uma de aproximadamente 20, 25 minutos, que é o tempo que eu acho razoável para uma aula. Vamos continuar na próxima aula, continuar falando sobre string e provavelmente vai ter uma terceira aula sobre string também. Porque o assunto não é complexo, mas é muito cheio de pormenores, muito cheio de declarações. Eu nem comecei a falar sobre as funções. Existe uma biblioteca sobre string, eu acho que se chama string.lib, que o ponto H dele é string, que permite você saber o tamanho da string, movimentar a string e etc. Uma string pode ser usada, a gente tem que entender que nós estamos pensando numa string de 8 bits. Existe uma string de 16 bits, uma word string, como é que os caras chamam, quando você declara você tem que pôr W antes da string. E essa string, por quê? Por que é dessa string? Por causa dos caracteres especiais. Sei lá, se você... Os árabes, os japoneses, os orientais com aqueles caracteres bem diferentes da gente usam. Para nós é mais ou menos tranquilo, porque além dos caracteres normais, o que a gente tem de caractere especial é C cedilha, eu estou chamando de caractere especial aquilo que diferencia do americano, que é aquilo que basicamente o sistema de informática foi feito. Não que eu concorde, mas é isso que a gente chama de especial, que é basicamente acentuação, C cedilha, é isso, acentuação e C cedilha. Então, como a tabela ASCII vai até o caractere 127, a partir do 127 você começa a colocar os caracteres especiais. Sei lá, o 128 é C cedilha maiúsculo, o 157 é o C cedilha minúsculo, o A com crase é o 178 e assim vai por diante. Eu chutei os números, eu não sei decor, nem vou saber, qualquer coisa a gente consulta a tabela ASCII. Bom, mas é isso basicamente que a gente tem nessa aula de hoje. Espero que vocês gostem, e é algo que é bastante utilizado. Muitas vezes você utiliza até para trocar mensagens entre dois computadores. Em vez de você estabelece, são computadores próximos que eles não têm necessidade de velocidade. Então você troca as mensagens entre eles usando a string como parâmetro de fim. Dois computadores conversando, principalmente hardware mais simples. Esse aqui manda uma mensagem, normalmente um é mestre, esse pergunta, esse responde, esse pergunta e responde. Toda vez que esse aqui perguntar, o outro responde com uma string, que pode até dizer, não tenho nada para falar, mas ele pode falar, recebi um dado da Bolsa de Valores dizendo que as ações da Petrobras subiram 3%. Pode ser algo bastante simples desse jeito. Nada que é feito para a Bolsa é feito desse jeito, porque as questões de segurança são enormes. Mas são dados assim desse tipo de informação que você faz. Há 30 anos atrás era muito comum a gente fazer computadores conversarem por RS-232. RS-232 é um protocolo de comunicação. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. O interessante do RS-232 é que a velocidade mais alta que a gente usava naquela época é 9.600 bits por segundo. Vocês vão falar, pô, isso era uma carroça, mas a gente fazia funcionar, por incrível que pareça, a gente fazia as coisas funcionarem e comunicarem. Uma vez eu fiz um protocolo, a gente não tinha rede, então eu liguei dois computadores, dois PC mais simples que tinha, por RS-232, e eu transmiti os dados exatamente desse. Eu peguei um arquivo aqui, pegava cada dado hexa e escrevia o hexa como string e mandava para o outro. Para mandar um arquivo de 20K demorava uma semana, exagero, demorava uma hora para mandar, 20 minutos, qualquer coisa assim. Mas quebrava um galhão, a gente deixava à noite isso funcionando quando a gente queria transmitir algo grande.
Estou falando isso antes das redes, antes dessas coisas. Mas é uma curiosidade e é bastante interessante. Vocês lembrarem de quando a informática era movida a lenha. Bom, pessoal, vamos começar a aula. Até mais. Bom, vamos falar de strings. String basicamente é uma sequência de caracteres que você pode escrever encerrado por um zero absoluto. Então, como é que a gente manipula uma string dentro do C? É fácil. Primeiro a gente como faz a declaração. Eu chego e escrevo char, vou chamar de string B de 10. O char é um tipo de variável que aceita de 0 a 255 caracteres. Se eu escrevo 33, o que é que vai sair escrito lá? Bom, para isso a gente precisaria, para responder essa pergunta, a gente usa a tabela ASCII. A tabela ASCII te diz o que é. Então, 80 decimal, que é igual a 50 hexa, é a letra P. 70 P maiúsculo. 70 decimal, que é 46, é a letra F maiúsculo. E assim por diante. Alguns a gente até decora. O 30 hexa, aqui eu decorei pelo hexa, que é igual a 48, é o zero numérico, quando eu quero escrever um valor numérico. Então, voltando aqui, aí eu fiz char B de 10. Aí eu quero que o primeiro caractere do B de 10, ou B de 0, né, do B, seja a letra B maiúsculo de 0. É igual, eu quero que seja a letra A maiúsculo. A maiúsculo é 65. A maiúsculo igual a 65. Poderia também fazer B de 0. Eu pus dois iguais aqui, o que estragaria tudo. É 65. Eu podia também colocar B de 0 igual B de 0 igual a 41 hexa. Seria 0x41. Que é a mesma coisa. Esses dois comandos são exatamente a mesma coisa. Ou eu podia finalmente escrever da forma mais simples. B de 0 igual abre aspas A aspas. Não é aspas duplas, é aspas simples que você coloca aqui. Isso aqui, ponto e vírgula aqui tá errado. B de 0 igual a A. E você pode colocar B. Os três comandos são exatamente a mesma questão. Esse A com aspas simples aqui, de verdade, ele é 65 decimal, 0x41 hexa, e é o A. É assim que você consegue. Mas isso eu consegui uma string? Não. A string pode ter só um caractere, pode ter 10 e pode ter 50. Digamos que eu vou fazer um AB. Então eu vou chegar e escrever B de 0 igual a A, B de 1 igual a C, B de 2
b de 2 igual a x minúsculo, porque eu quis, não importa, e b de 3 igual a 0. O que é o 0? O 0 é o delimitador da string. Quando você está executando um programa em C, você chama uma string e você inicia ela. Quando você fala, a string só tem esses 3 caracteres. O caractere 3 vai ter que ser 0 para delimitar. Pô, mas isso é muito complicado. Quando eu quero escrever uma frase grande, vovô viu a uva, como é que eu faço? Char C. Tem um jeito bem mais fácil de fazer. Char C de 55 igual, abre aspas, vovô viu a uva. Aspas duplas para inserir uma string. O que esse cara está fazendo de fato? Ele está pegando, na hora que você pôs a coisa aqui entre aspas, ele pegou esse cara aqui e jogou lá na memória. Escreveu numa posição de memória qualquer, vovô viu a uva, e jogou o ponteiro em cima desse C. Portanto, você tem acesso a isso tranquilamente. Eu taquei 55 porque eu precisava reservar uma quantidade de memória. Como eu não queria contar, se vovô viu a uva tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Tem 14 caracteres. Mais o 0, porque precisa do 0 para delimitar, é 15. Eu poderia colocar aqui 15 sem problema nenhum. E o meu problema está resolvido. E para que serve isso daí? Bom, serve para um monte de coisas. Por exemplo, para você escrever em algum lugar. Eu quero escrever num arquivo uma frase lá qualquer. Ou eu quero escrever um número lá. Eu quero escrever 1232. Eu vou ter que vir aqui e pegar esse C e escrever 1232. O C com 1232, o que ele tem escrito lá? Voltando à tabela ASCII. 1232. Ele tem escrito 31 hexa, 32 hexa, 1 ou 2 já foi, 33 é 33 hexa e 32 hexa, e depois esse 0 aqui, que é o nu, que é a referência que diz que ele acabou. É assim que você tem o 1232. Interessante. Vamos fazer alguns programinhas em C brincando com isso, para vocês entenderem o que é para fazer. Eu vou carregar um arquivo C agora. Melhor dizendo, vou carregar um projeto C para brincar com string agora. Voltando, aqui estamos. Vamos criar um arquivo. Botão direito, criar um arquivo para fazer o programinha. Adicionar, novo item. Vou chamar esse arquivo aqui de Brink ASCII, e não é CPP, é C só. Adicionar. Para variar, a gente faz um include do stdio.h e vamos fazer também um include de string
.h. A string.h é uma biblioteca que tem umas coisas bastante interessantes que a gente pode usar. Main void main bom, a primeira coisa que eu tinha falado é que eu podia criar uma string passo a passo na mão. Então vou lá. Char a de 20. Você vai pôr 20, mas você não vai escrever 20 variáveis. Não vou, com certeza. Então eu posso pôr a, mas eu posso escrever só em 2 ou 3 delas para saber o que é. A de 0 é igual a C, ponto e vírgula, B de 1 igual a ponto e vírgula, e C. Por que eu troco a letra? A de 0, A de 1 e A de 2 igual R, ponto e vírgula. Só que eu tenho que fechar a string. Como é que eu fecho a string? É com o 0. A de 3 igual a 0, ponto e vírgula. Vamos arrumar um jeito de mostrar isso de alguma maneira para que vocês possam ver. O debug serve, mas vamos pegar e pôr um printf. Printf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem S, ou seja, uma string, vírgula, A, ponto e vírgula. Vamos rodar isso aqui. Está compilando. Olha, se você olhar aqui, ele escreveu CAR em letra maiúscula aqui. Joia. E se eu fizer aqui? A de 0, abre aspas, Carlos Eduardo Carlos Eduardo 20 dá. Tiro isso aqui que eu não quero. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa string. Se você olhar aqui em cima, está escrito Carlos Eduardo. Só para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Printf, abre parênteses, abre aspas. Não sei se vocês percebem que o parâmetro do printf é uma string também. Eu vou escrever um monte de asterisco. Barra N. Escrever um monte de asterisco. Vou pular uma linha, escrever um monte de asterisco. Aí eu vou escrever a string e vou escrever embaixo, pular uma linha também e escrever um monte de asterisco. Por que eu vou fazer isso?
precisa do ponto e vírgula para ficar bem claro aquilo que a string está escrevendo. Erro, qual foi o erro? Faltou ponto e vírgula aqui, não precisa nem. Está esperando um ponto e vírgula. Vamos executar. Então, a string que eu montei com o Carlos Eduardo ficou ali no meio entre os asteriscos. Assim fica, bater o olho a gente já consegue enxergar. Eu vou declarar um char de A até 50. Vou montar uma string de 50 caracteres e vamos fazer primeiro uma brincadeirinha. Não vou igualar nada. Só que eu vou fazer declarar um char j. Pô, esse cara sempre declara j como inteiro. Agora deu na cabeça dele declarar char j, porque esse j não vai ser uma variável, vai ser um contador pro char. For j igual, vamos lá na tabela ASCII, qual que é o número 0 mesmo? É 30 hexa ou 48. For j igual a 48, ponto e vírgula, j menor ou igual, qual que é o 9? O 9 é 57, ponto e vírgula, j mais, eu venho aqui no A de j e ponho ele igual bobagem. Agora eu preciso criar mais uma variável, char k, ponto e vírgula. K igual a 0, ponto e vírgula. Então eu vou preencher a primeira posição do A, que é o com o K, com o valor do J. Eu podia fazer a conta, né? Fazer aqui dentro J menos 48, mas não vou fazer isso. Só que vai ter dois comandos na mesma linha. Então, chave vai ter dois comandos dentro do for, dentro do looping do for. Um comando é para incrementar o K. Então, J entra aqui, 48, K é 0. Depois K é 1, K é 2, K é 3, até esse cara chegar ali no 57. Vamos executar esse cara aqui e ver o que... quando o K termina, quando o K saiu daqui, eu preenchi o último caractere com 0? Não. Então eu posso usar o K aqui para preencher. A de K igual a 0. Vamos lá, então vou explicar o que eu fiz. Para o K igual a 0, bom, o que eu fiz? Eu peguei um J que variou do 48 a 57. 48 é igual a 30 hexa, que é igual ao 0 na tabela ASCII. 48 é o 0 na tabela ASCII.
Então eu vario entre o 48, que é o 0 na tabela ASCII, e o 57, que é o 9. Inclusive o 57 que eu ponho menor ou igual. Mas eu precisava de algum jeito de indexar dentro do vetor. Eu precisava indexar dentro do vetor. O que eu fiz? Eu botei um contador aqui, pus K igual a 0 e fui incrementando o K. J48, K é 0, J49, K é 1, J50, K é 2. Ele vai até o último. No último caractere ele incrementa, mas não preenche nada. Ele cai fora do looping porque ele chega aqui no final. Aí eu pego e ponho o K a 0 para terminar a string. O que é uma string? Uma sequência de caracteres com um 0 no final. Se não tiver o 0 no final, ele pega lixo. Vamos executar e ver o que ele vai escrever nessa string aqui. Esta é o string A que eu tô mostrando na tela ali do retorno. Está escrevendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, legal. Mas eu preciso fazer isso? Não. Tem um jeito muito mais fácil de fazer. Aqui, em vez de escrever 48, eu escrevo 0 entre aspas simples. 0 entre aspas simples é o valor na tabela ASCII do 0. Em vez de eu pôr 57, eu ponho 9 entre aspas simples. O que é o 9 entre aspas simples? É o valor na tabela ASCII. É o valor na tabela ASCII do 9. Eu podia colocar também em hexa aí, por 0x30 até 0x39. É exatamente a mesma coisa. Para te não perder tempo, eu não vou fazer isso. Está executando, não sei. Está compilando, compilou, passou. Escreveu de 0, 1, 2, 3 até 9, do mesmo jeito que escreveu as outras coisas. Ah, mas eu não quero entre 0 e 9, eu quero entre A minúsculo e Z minúsculo. Eu venho aqui, A e Z. Escreveu o ABCD até Z. Mas eu quero maiúsculo. Ah, você quer maiúsculo? A maiúsculo e Z maiúsculo. Ah, mas eu não quero colocar o... por que você... Bom, o que você prefere? O que eu acho melhor? Colocar o caractere... Muita gente precisa manipular caracteres, você tem que fazer isso. Um caso mais ou menos comum é você tem uma tabela de dados com dados misturados, maiúsculos e minúsculos, e você quer ordenar. Digamos que você tem o nome das pessoas. Você tinha 2 digitadores. Teve um digitador que pegou o nome de 200 pessoas e digitou e escreveu tudo em maiúsculo. O outro digitador pegou o nome de 200 pessoas e digitou e colocou parte em maiúsculo e parte em minúsculo. E um terceiro digitador tudo em minúsculo. Você precisa fazer... Então você pega os dados, bota dentro do teu programa e fala: preciso fazer um programinha ou para deixar tudo em maiúsculo, que é o normal que se faz, ou para deixar tudo em minúsculo para eu poder ordenar. Porque o que vai ordenar essa tabela em ordem alfabética é a letra. Então, a letra A maiúscula, vamos lá para a tabela ASCII. A letra A maiúscula é 65. Então, a Ana nessa tabela que você faz, vai vir o nome antes da Beatriz, porque a Beatriz é 66. Mas e a Ana e a Aurélia? A Ana vem antes da Aurélia porque depois a segunda letra é N
E a segunda letra da Aurélia é U, e o U vem depois. Agora, imagina que se está uma parte escrita em maiúscula, outra parte escrita em minúscula. Aí vai, então, você vai comparar a Ana com a Aurélia. Aí esse cara aqui escreveu tudo em maiúscula. Aí ele escreveu Ana, a N, que vem em maiúscula. Esse aqui escreveu a primeira letra em maiúscula. O outro cara escreveu a primeira letra em maiúscula. As duas Anas estão com a primeira letra em maiúscula. Já a segunda letra da Ana, em minúscula, vem depois. Uma é 110, o N minúsculo é 110 e o N maiúsculo é 78. Então a questão da ordenação fica complicada, então você é obrigado a converter todos os nomes para tudo maiúsculo ou para tudo minúsculo. Às vezes até só para ordenação, você nem precisa fazer isso para tudo. Eu vou fazer um programinha mais tarde, quando a gente tiver feito. É um programa bem interessante para ordenar alfabeticamente uma lista de 100, 200, 500 nomes. Vamos fazer isso, que é bem legal fazer isso. É bem interessante como é que faz isso. Bom, então vocês entenderam como é que a gente entenderam como funciona a tabela ASCII nisso aqui. Agora me explica uma coisa. Eu olhei aqui a tabela e percebi digamos que eu queira colocar um caractere especial no meio do caminho. Eu não conheço nenhum nome que tenha C cedilha no nome. Não sei se vocês conhecem. Eu não consegui. Tentei lembrar, não consegui. Mas imagine que não seja o nome de uma pessoa, seja o nome de uma empresa que eu quero ordenar alfabeticamente. E eu quero escrever um C cedilha no nome. Bom, como é que eu faço para escrever o C cedilha? A princípio dá para fazer, vamos aqui, preencher tudo com AZ. Agora eu quero colocar o C cedilha na quinta letra, no lugar do D, né? Não vou, já preenchi de AZ, eu não vou fazer programa para esticar e pôr ele para lá nessa altura do campeonato. Então eu quero fazer A. 1, 2, 3, A de 4 igual C cedilha. Então, eu preenchi primeiro direitinho, de A a Z, com a ordem alfabética, com bonitinho. Aí me deu na cabeça, eu resolvi botar o A de 4 com C cedilha. Vamos ver como é que ficou. Falta um ponto e vírgula. Como você pode perceber aqui, tem um problema de configuração. Eu preciso acertar a configuração dessa máquina para ela aceitar o C cedilha da tabela ASCII. Mas, de qualquer maneira, ele não aceitou o C cedilha colocado ali. Então vamos na tabela ASCII e vamos fazer no braço as coisas. Segundo a tabela ASCII estendida, o C cedilha o C cedilha é 128.
percebem? Ó, quando eu coloquei ali a força, às vezes você tem que fazer isso. Às vezes a configuração do teclado, letra do teu computador não bate. Eu coloquei a quarta letra C cedilha. Ah, mas pô, isso é muito chato. Bom, na próxima aula continuaremos a falar de string. Até a próxima aula.